Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. A gente tem se acostumado a fazer perguntas e respostas nas sextas-feiras, mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente, dar continuidade àquilo que a gente está falando durante essa semana inteira, que é sobre casamento. E ao levar minha esposa para o seu trabalho, eu estava pensando naquele texto que diz que a esposa que é sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Esse texto é um texto conhecido, está em Provérbios, e eu fiquei pensando no princípio desse texto. A esposa sábia, sensata, ela edifica a sua própria casa. Quer dizer, esse texto está falando da realidade, da individualidade atuando sobre a coletividade. A sabedoria de um só interferindo numa casa inteira, fortalecendo, promovendo construções e, ao mesmo tempo, uma individualidade adoecida, uma pessoa insensata, louca, tirana, perversa, maldosa, sem valores, ela é capaz de destruir uma família inteira. E isso se aplica em todos os âmbitos da vida. A individualidade agindo sobre a coletividade. Então, quando a gente pensa em casamento, a gente pensa, obviamente, em duas pessoas construindo juntos. Só que todos os que são casados sabem que a vida ela não é constante. Ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de complexidades. Ela é cheia de dinâmicas. A cada notícia, as coisas podem mudar, podem se relativizar. Os papéis precisam ser reconfigurados de vez em quando. A cada estação da vida, a gente tem que se reinventando. É assim no casamento. O casamento ele é muito dinâmico. Por isso que tem muitas pessoas que veem os seus casamentos destruídos pela falta desse dinamismo, de se reinventar. Então, o homem ou a mulher do casamento acha que ele vai ser a mesma pessoa a vida toda e o outro vai ser a mesma pessoa a vida toda e fica vivendo com o outro nas mesmas expectativas o tempo todo e não se renova, e não cresce, não amadurece, não se desenvolve. Mas não é verdade, o casamento ele é dinâmico. E nessas dinâmicas do casamento, a gente tem que ter muito tato e muita sabedoria no uso da nossa individualidade. Porque muitas vezes o nosso mau humor particular, individual, pode contaminar a família toda. A nossa falta de paciência pode destruir o clima de um almoço, por exemplo. A nossa incapacidade de se dominar, a nossa incapacidade de não estar no controle, por exemplo, de certas situações, pode alterar negativamente toda uma dinâmica familiar e pode inclusive criar feridas. A gente pode ofender, a gente pode deixar marcas desnecessárias, a gente pode destruir determinadas pontes que foram levantadas por um descuido, por uma bobagem, por uma coisa sem necessidade, sem importância. Eu já vi muitas pessoas afastadas dos seus cônjuges, mesmo morando dentro da mesma casa, por causa de um erro particular lá atrás, mal resolvido, onde a pessoa nunca admite que errou, onde a pessoa nunca admite que interferiu negativamente, e aquilo vai se levando anos a fio e aquilo não se resolve, porque ninguém usa a sua individualidade para tocar no assunto de forma sábia
principalmente com a humildade de quem se arrepende ou a humildade de quem se perdoa. Então veja, a maneira como a gente conduz a nossa própria vida de forma individual vai ser determinante para aquilo que estamos construindo no coletivo. Como nos portamos, como nos colocamos. Se há sensibilidade no nosso trato, se há sabedoria naquilo que falamos, naquilo que ponderamos, naquilo que decidimos, ou se estamos agindo simplesmente sem reflexão. Às vezes você diz assim, mas eu tenho um marido tão duro, ou tenho uma esposa tão dura, pois a sua atitude individual pode flexibilizar isso. Não estou dizendo que vai, mas você pode tomar decisões, ter atitudes que podem ajudar o outro no processo, primeiro de enxergar a sua inflexibilidade e com tato, com carinho, com todo o discernimento possível, você pode ajudá-lo nesse processo de se perceber, de se rever e de se refabricar na existência. Ao mesmo tempo que você também pode machucar, você pode criar no outro resistências que ele não tinha. Por isso que a importância do diálogo deve ser sempre citada. Porque o diálogo, ele é um instrumento, uma ferramenta muito importante nessa construção. Conversar, falar de forma sincera, amorosa, transparente. Conversar com o outro sobre o que está sentindo, o que está acontecendo. Construir uma cultura de diálogo dentro de casa é extremamente importante nesse processo de construção das coisas. Às vezes você surpreender o outro, dar um presente fora de época para o outro, mesmo que seja um gesto simples, escrever uma carta, comprar uma bala, fazer uma surpresa no âmbito da sexualidade, ou então fazer aquilo que o outro sempre reclama que você não faz, como uma tentativa de se mudar, de rever isso, pode ser um caminho interessante para o seu casamento. Às vezes o outro já não acredita mais em você. E às vezes você pode dar motivos para o outro continuar acreditando de que você está junto, de que você está lutando junto, de que você não desistiu, nem de si mesmo, nem da família. Às vezes tudo cai numa mornidão enorme. Às vezes até mesmo cai na frieza. As pessoas não se conversam. A gente já se acostumou com a rotina da vida. A gente está mecanizado na dinâmica da família, de tal maneira que parecemos robôs, apenas agindo de acordo com a demanda. E às vezes a gente vai perdendo essa capacidade de interpretar as situações e de buscar caminhos que solucionem ou que ajudem, ou que seja o start da mudança daquela realidade. Por isso que casamento não é uma coisa fácil, não é uma brincadeira, não é uma decisão que a gente deve tomar meramente por causa do sexo que a gente quer ter, ou por causa de outros, vamos dizer assim, ganhos secundários. A gente de fato deve se casar por vocação, por desejo de construir uma família, porque isso vai ser posto à prova, ano após ano. Assim como ter filhos não é uma coisa para qualquer um, casamento também não é uma coisa para qualquer um. Porque tudo exige paciência, tudo exige sabedoria, tudo isso exige que você se reconstrua. Você vai ser testado de várias formas. Você vai ter que aprender a compreender o outro sob a perspectiva dele e não sua. Você vai ter que morrer muitas vezes para a sua vontade, para o seu desejo. Você vai ter que contribuir positivamente para a relação, para a família, para que tudo ocorra bem.
E isso não é fácil, isso dá trabalho, isso é complexo. Às vezes você vai fazer tudo o que você acha que deveria fazer e ainda não vai haver gratidão por parte do outro e as coisas não vão correr como você gostaria, mas a persistência, a insistência, a paciência, a capacidade de continuar crendo, porque é isso que o amor faz. O amor faz a gente tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Vai delimitando e vai delineando a relação para o bem ou para o mal. Se a gente é relaxado, se a gente é preguiçoso, se a gente só quer saber de sentar no sofá, assistir televisão e achar que o casamento está sendo construído a partir da nossa passividade. Então, a atitude individual, ela interfere poderosamente na coletividade. A sua atitude pessoal de amor pode gerar amor no outro. Pode ser um gatilho que desencadeia em amor. A sua gratidão pessoal pode desencadear uma cultura de gratidão. A sua bondade individual pode ensinar o outro sobre bondade. Por isso que muitas vezes o que ensina o outro e o que promove algum bem na vida do outro não são as nossas palavras, não é a gente criar uma cartilha da cultura da nossa família. Podes e não podes. É permitido ou é proibido? Mas principalmente nas ações, nas atitudes. As atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. E quando a gente fala tendo as atitudes como background, aí que a nossa fala ganha mais peso ainda. Ganha mais poder para alterar circunstâncias. Uma pessoa falando sobre perdão que não perdoa, ela é muito superficial. Porque ela não viveu a experiência disso. Porque ela não traz consigo o peso de quem vive as consequências de perdoar na pele. Tem as cicatrizes na própria pele do que é ser ferido, mas mesmo assim continuar amando e se entregando pelo outro. É totalmente diferente. E os filhos notam isso porque os filhos são muito observadores. Eles olham bastante os nossos passos. Eles têm a gente como seus heróis, pelo menos em uma determinada fase da vida. Então, pense no que você pode ser de melhor na sua individualidade, porque em suma a gente não consegue determinar o que o outro é e até aquilo que a gente acha que o outro deveria ser às vezes não é o melhor para o outro, mas a gente pode sim interferir na própria história, a gente pode sim escolher agir com sabedoria, com discernimento, com bom senso. A sua relação pessoal com Deus vai necessariamente interferir na relação coletiva da família. Se você está se tornando Jesus, como é a vontade de Deus para a sua vida, com certeza, você, Jesus, presente na sua família, vai gerar Jesus nos outros também. Ou, no mínimo, vai chamar os outros a se tornarem como Jesus. Vai ser um evangelho presente no café da manhã, no almoço, mesmo sem tocar no nome de Deus. Mas a postura, a forma de se posicionar, a forma de se colocar, a sobriedade do olhar, a naturalidade do amor sendo vivido como quem respira o ar, como quem come o alimento essencial.
esse ambiente e essa naturalidade do amor transforma corações, eu não tenho dúvida disso. Por isso, a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é: como você tem usado a sua individualidade? Que tipo de mudança ocorre através de você? Você é alguém que deixa o ambiente pesado com a sua presença, torna o ambiente mais chato com a sua presença, torna as realidades mais difíceis por causa da sua cabeça tapada, por causa da sua birra, por causa das suas picuinhas, por causa dos seus caprichos pessoais, por causa das suas manipulações, por causa do seu mau humor, por causa da sua incapacidade de se controlar, por causa da sua indisposição de amar, de perdoar, de ajudar e de servir, ou por onde você passa, há compreensão, há amor, há carinho. O ambiente com você fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais sorridente, fica mais simpático, fica mais natural, fica mais amoroso. Você tem sido a mulher sábia e o homem sábio que edifica o seu lar, ou tem sido tolo, louco, insensato, que está destruindo a sua família. E daqui a algum tempo, essa família estará totalmente particionada, totalmente quebrada. Pergunte isso a si mesmo. Que Deus nos abençoe nessas reflexões.